Vamos então continuar vendo agora os testes para duas amostras. Então a gente vai considerar agora os testes para duas amostras independentes. Toda vez que eu tenho duas amostras, até agora a gente só tinha ouvido falar de teste T e teste Z. Toda vez que eu tiver um teste para duas amostras independentes, eu vou ter que fazer o teste F primeiro para duas variâncias. Então, toda vez que eu tiver duas amostras, eu preciso saber se as variâncias são homogêneas ou não. Então, mas é normal. Todo teste vai seguir essas regrinhas. Primeiro passo, definir a hipótese. A diferença é que lá no Z ou no T, a hipótese era média. Agora a hipótese aqui é variância. Então, H0, a variância 1 é igual à variância 2, porque é um teste para duas amostras. Tá? Não é mais igual a um valor zero, não é igual a um valor, é igual a uma variância. H, variância 1 pode ser maior que 2 ou variância 1 menor que variância 2. O teste teste F, é um teste de variância. Então ele nunca vai ser negativo, nunca, porque variância não pode ser negativa. Se você calcular porventura variância negativa, você está calculando errado. Definir o nível de significância. Fazer a estatística do teste, que é bem simples, é só pegar a maior variância que eu tenho sobre a menor variância. Tá? Então, esse S1 e S2 determina geralmente a maior variância e a menor variância. Sempre tem que ser essa regra, porque a tabela que a gente está usando só tem valores acima de 1. Então, se você fizer o contrário, sempre vai dar errado. Definir o valor de F tabelado, então o F aqui vai ser alfa, N1 menos 1, N2 menos 1. É sempre interessante que você entenda isso. Quem é maior sempre vem primeiro. E quem é menor, ou seja, quem está no numerador, vem primeiro. Quem está no denominador vem depois, porque o número de amostras, o número de repetições de uma amostra, da amostra 1, pode ser diferente do número de repetições da amostra 2. Então, isso aqui tem que ser respeitado. Tá? Maior vem primeiro, numerador, menor vem depois. Então, esse teste tem uma distribuição de Fisher com n-1 e n2-1 graus de liberdade. Tá? Eu estou falando muito de grau de liberdade, tá? O trabalhinho que vocês vão ter para fazer, eu também vou deixar em Word, tá? Vai ser vocês pesquisarem e me enviarem até semana que vem, junto com outro trabalhinho, o que são graus de liberdade. Tá? Mas eu vou deixar isso escrito também. Regra de decisão. Se o F calculado for maior ou igual ao F tabelado, você rejeita a hipótese H0. Logo, as variâncias são diferentes e, portanto, heterogêneas. Deste modo, calcula-se o teste T para duas médias, considerando variâncias heterogêneas. Se o F calculado for menor que o F tabelado, você não rejeita a hipótese H0, logo as variâncias são iguais e, portanto, homogêneas. Desse modo, calcula-se o teste para duas médias, considerando variâncias homogêneas. Tá? Então, toda vez que você tem teste para duas amostras, você precisa fazer o teste F primeiro. Beleza. Então, lembra? Rejeitou teste considerando variâncias diferentes. Não rejeitou teste considerando variâncias iguais. Então, aqui eu vou mostrar para vocês, caso as variâncias sejam iguais, que teste T eu tenho que fazer. Então, se separarem, o teste F só serviu para eu saber se as variâncias eram homogêneas ou não. Ele não serve praticamente para concluir nada. O que conclui é o teste Z ou T. Então, você vai ter um teste para duas amostras, que no caso, a partir de agora, a gente vai usar geralmente testes para amostras, então vai ser o teste T, mas eu vou mostrar, do mesmo jeito que eu tenho o teste T, eu tenho o mesmo substituto dele, que é o teste Z, se for a população, mas a gente vai começar a trabalhar com a amostra, que é o que a gente mais utiliza na engenharia florestal. A gente quase não faz com dados populacionais, porque as áreas são muito grandes para coletar todos os dados. Então, a gente tem hipótese de nulidade. Mi1 é igual a Mi2. Hipótese alternativa, Mi1 é diferente de Mi2. Ou
maior, μ1 é maior que μ2 ou μ1 é menor que μ2. Aqui tanto faz, porque eu tenho lado positivo, negativo, o valor pode ser positivo ou negativo, então isso não tem problema nenhum. Tá? Definir o nível de significância alfa, viram que não muda muita coisa. Definir a estatística do teste, que nesse caso é média 1 menos média 2, tanto faz usar aqui tá, A1 ou A2, a ordem não interfere, não precisa ser sempre positiva. Lembrando, se der positivo, você vai usar módulo, se der negativo, você vai usar módulo também. Dividido pela raiz da variância comum, 1N1 mais 1N2. O N, assim como lá no primeiro, representa, lá no teste para uma amostra, ele representa o número de termos, o número de repetições que eu tenho em cada amostra. Então, o N1 para o 1, o N2 para o 2. Mas como é uma soma, não tem problema a ordem também. Vai seguir uma distribuição T de student com N1 mais N2 menos 2 graus de liberdade. Calculando a variância comum. Então, você tem aqui a variância comum, que vai ser N1 menos 1, que multiplica a variância 1, mais N2 menos 1, que multiplica a variância 2, dividido por N1 mais N2 menos 2 graus de liberdade. O T tabelado, se a tabela for bilateral, o teste for lateral, vocês viram que não diferencia em nada. Vai ser T alfa, N1 mais N2 menos 2, T tabelado, T alfa, N1 mais N2. Você tem que lembrar só que a tabela que a gente vai usar é unilateral. Se o teste for unilateral, beleza. Se o teste for bilateral, aí você vai ter que dividir o alfa por 2. Se o módulo de T calculado for maior ou igual ao T tabelado, rejeita essa hipótese H0. Se o T calculado for menor que o T tabelado, não rejeita a hipótese H0. E o sexto passo é concluir. Então a gente tem um exemplo aqui. Um grupo de árvores teve seus DAPs medidos com auxílio de uma suta e uma fita diamétrica. Para quem tiver curiosidade de ver esses dois equipamentos, é só vocês pesquisarem na internet. Com o nome suta, para ficar mais fácil, digita assim, suta para árvore, a suta árvores. E fita diamétrica árvores. Vai aparecer um monte de imagens lá para vocês verem como que é cada uma. Quando a aula é presencial, geralmente eu levo para vocês verem como que são esses equipamentos, mas vocês terão a oportunidade de vê-los na disciplina de dendrometria, então vocês não vão ter nenhuma perda por causa disso. Prevendo que a suta produz superestimativas dos diâmetros, verifique ao nível de 5% de probabilidade se, em média, os diâmetros medidos pela suta são superiores aos medidos com fita. Então eu tenho aqui 6 diâmetros medidos com suta e eu tenho 6 diâmetros medidos com fita. Lembrando que, lembra daquela vez que eu falei? Algumas vezes você está avaliando a consequência, porque a árvore foi a mesma. Pense nisso, a árvore foi a mesma, eu usei 2 equipamentos diferentes. Então eu estou comparando os equipamentos. Mas se eu só olhasse um equipamento e olhasse outro, eu não teria como falar se está certo ou se está, se superestima ou não. Eu não tenho como fazer isso. Tá? Se são diferentes ou não. Então eu fui na mesma árvore e medi com a suta e depois com a fita. Aí da segunda árvore medi com a suta e medi com a fita. Na terceira árvore medi com a suta e medi com a fita. Na quarta árvore medi com a suta e medi com a fita. E na quinta árvore eu medi com a suta e medi com a fita. E ele então contra-se os valores que estão aí para eu fazer o teste. Então beleza, eu vou mostrar o passo a passo como que é o teste. Eu vou usar o teste T para duas amostras independentes, pois a variância ou desvio padrão da população não foi informado. Só para vocês entenderem. Eu poderia fazer o Z? Poderia, se ele tivesse me dado o desvio ou a variância da população, mas não foi dado. Só foi me dado aqueles dados de amostra. A informação que eu tenho é que alfa é 5%. Ok. Passo 1, você vai calcular a média da suta e a variância da suta, porque eu preciso dessas duas informações. Então eu fiz aqui média da suta, somei os 6 valores, dividi por 6 e achei. E fiz a variância da suta usando aquela fórmula clássica. Tá aqui. Eu fiz a mesma coisa para a fita, tá, gente? Só não demonstrei aqui. Somando tudo, vocês podem fazer e conseguir esses valores aqui. Tá? Vocês também podem pedir a monitora para ajudar vocês a mexerem na calculadora. Geralmente na aula prática, eu ensino a mexer, tá? Na calculadora científica. Mas vocês vão ver que é bem simples. A monitora também pode fazer uma live, ou se vocês quiserem, eu posso também fazer um ao vivo mostrando como usa a calculadora. Tá? Vou ver isso para talvez semana que vem.
Tá? Mas perguntem a ela, se ela conseguir passar para vocês é mais fácil, daí ela pode passar mais individualmente para cada um. Tá? O uso da calculadora, ou se não, vocês pesquisem lá no YouTube, que deve ter vários vídeos mostrando como usar o modo estatístico da calculadora científica. Tá? Como usar o modo estatístico, então, da calculadora científica. É ruim que eu não tenho uma câmera de cima, eu gravo pela câmera do notebook. Se eu tivesse uma câmera separada, eu gravaria para vocês fazendo na calculadora. Tá? Eu vou ver se eu consigo de algum jeito fazer, mas não prometo nada. Tá? Mas qualquer coisa vocês pesquisem, com certeza deve ter vídeo de como usar o modo estatístico da calculadora científica. Vou digitar assim, acredito que vocês achem. Beleza, tem as informações então que eu preciso. Só preciso dessas informações, média e variância. Tá? Passo 3, eu vou enunciar as hipóteses, calcular a estatística do teste F e concluir. Então, o teste F, a variância da suta é igual à variância da fita. A variância da suta maior que a da fita. Como que eu obtive isso? No teste F, eu obtenho direto do valor aqui mesmo, tá? Suta é maior que a fita. Ok, então se você perceber, está aqui. Ó, as hipóteses são sempre relativas à população, por isso os símbolos usados são os que representam as variáveis populacionais. Lembram disso? Tá? A hipótese alternativa no teste F é baseada nos valores calculados de variância, diferente do teste T ou Z, que a gente faz a hipótese baseada no enunciado. F calculado, variância maior sobre variância menor. Então, 8,28, 5,71, 1,45. O teste F é calculado antes do teste T, pois é um teste de duas amostras independentes. Necessita-se saber se as variâncias são homogêneas ou não. Eu fiz o F tabelado, que é o F de 0,05 ou 5%. 6 menos 1, 6 menos 1, porque eu tenho para a suta 6 dados, para a fita 6 dados, então eu fiz 5 e 5, 505. Eu vou mostrar também como usa a tabela F, tá? O valor da 505. Lembra, ó, você está vendo que aqui ó, eu tenho um quadrante positivo. Por quê? Porque a variância não pode ser negativa. Então eu tenho aqui região de rejeição de H0, região de não rejeição de H0, região de rejeição de H0, o F tabelado deu 5,05 e o F calculado deu 1,45. Então eu vou fazer a conclusão. 1,45 é menor que 5,05, logo não rejeita-se H0 ao nível de 5% de probabilidade, logo as variâncias são homogêneas. Por que você não colocou módulo? Porque a variância não pode, em hipótese alguma, ser negativa. Só mostrando como usa a tabela, essa é uma tabela do teste F, o valor do numerador fica aqui em cima e do denominador fica aqui na esquerda. É interessante, por isso que vocês têm que saber certinho o grau de liberdade e acompanhar isso, tá vendo? Ó? Grau de liberdade do numerador no topo e do denominador na margem esquerda. Ok, eu vou procurar o 5 com o 5. Então eu vou unir o 5 com o 5 e ele vai dar esse valor aí, 505. É bem simples de fazer. Enunciar as hipóteses e calcular a estatística do teste T. Por quê? Porque as variâncias foram homogêneas. Então, eu vou fazer o teste T para duas amostras considerando variâncias homogêneas. Então, eu fiz média da suta igual a média da fita. E a hipótese alternativa, a média da suta é maior que a da fita, baseado no enunciado e não no valor da média. Tá? As hipóteses do teste T são sempre baseadas no enunciado da questão. Se nada for dito que deixe claro maior, menor ou diferente, aí nesse caso você usa diferente, porque você precisa ter uma hipótese alternativa. T calculado, 23,93 menos 23,37. Raiz de 7. Como que eu obtive esse 7?
Esse 7 é obtido a partir do cálculo da variância comum, porque eu não tenho duas variâncias, só que as variâncias são homogêneas. Se elas são homogêneas, uma variância é estatisticamente igual à outra. Então, não faz sentido eu usar as duas variâncias, eu vou usar apenas uma. Então, eu vou fazer o cálculo da variância comum. Daqui saiu esse 7. Tá? Então, é 6 menos 1, que multiplica a variância da suta, mais 6 menos 1, que é o número de termos da fita, que multiplica a fita, dividido por 6 mais 6 menos 2. Aqui vai ser 5, que multiplica 8, 28, mais 5, que multiplica 5, 71, dividido por 10, é aproximadamente igual a 7. Fiz o cálculo do ter calculado e deu 0,37. Fiz aqui, porque o teste é unilateral, lembra que foi aqui foi maior. Então, eu só tenho significância de um lado. Tá vendo? Então, o t tabelado vai ser o t de 0,05 de 6 mais 6 menos 2 vai ser de 10 de 1.812. Eu também vou mostrar na tabela t como que a gente usa, ok? Então, aqui eu tenho região de não rejeição de H0, região de rejeição de H0. O valor encontrado foi 1.812 e o valor 0,37, então é menor. Então, t calculado menor que o t tabelado, 0,37 é menor que 1.812, não rejeita esse H0 ao nível de 5% de probabilidade. Tá? Então, tanto o teste Z como o t calculados devem vir em trimódulo na conclusão, pois os valores podem ser negativos e as tabelas disponibilizadas só têm a parte positiva, já que essas são curvas simétricas. Logo, não há diferença média entre os valores de DAP. Ficou errado aqui. Eu troco no slide. Tá? Que é DAP. Medidos consulta. Medidos consulta ou fita. Tá bom? E aí eu vou mostrar para vocês como que usa a tabela. Tá? Então eu vou procurar, ó, eu vou sempre ver aqui, ó, tá vendo, ó, que eu disse para vocês aqui no desenho, ó, tá aqui, ó. Eu só tenho região achurada de um lado. Então essa daqui é uma tabela unilateral, porque ela só tem nível de significância de um lado, ela não está achurada dos dois lados, tá? Então, a tabela é unilateral e o nosso teste também é unilateral. Nesse caso, então, eu vou procurar exatamente 0,05 que está aqui. Vocês podem olhar na tabela de vocês. E o grau de liberdade, que é 10. Juntando os dois, eu achei 1.812. Foi assim que eu achei aquele valor. Tá? Então, por hoje, a gente encerra a unidade 2, mas ela não encerrou ainda. Faltam ainda alguns testes que a gente vai ver, então, na semana que vem, cujo eu vou passar para vocês também já a lista de exercícios para vocês irem praticando. De antemão, eu peço para vocês darem uma pesquisada como usar a calculadora científica, ou pedir a monitora, ou pedir a mim, para que vocês já vão acostumando. E pesquisem sobre o grau de liberdade, que é a atividade que vocês têm para fazer hoje, para entregar semana que vem, junto com a outra atividade. Tá? Então, a gente se vê na semana que vem com o teste para duas amostras independentes, considerando variâncias heterogêneas, e o teste para amostras dependentes.